Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pela página da paróquia Nossa Senhora, ou pela paróquia de Santo Antônio de Canudos e pela rádio Atividade FM 87.9. Intenção da Santa Missa. Agenor Rocha da Silva, Padre Alberto Gonçalves, Iraci Maria dos Santos, 30 dias, Cornel de Andrade, Angelina Brígida, Edivaldo Campos, 30 dias, Júlia Anselmo, 30 dias, Josefa Sena, 30 dias, José Ramos, 9 anos, Irmã Floranice Andrade, Josélia Andrade, pelas almas de José Valenço Santana, Maria de São Pedro Santana, Antônio Valença, José Bento Santana, Antônio Valença Gama, Maria Firme Valença, Rodrigo Campos, Josefa Valença, João Valença, José Barbosa, Paulina Barbosa, Pedro Alexandrino, Bento Barbosa, Manuel Barbosa, Manuel Valença, José Luiz Nogueira, pelas almas de Maria dos Santos, José dos Santos, Mário Francisco dos Santos, Paulo Monteiro Varjão, Silviana Rabelo Varjão, Raimunda Rebelo Varjão. Em ação de graças pela saúde de Raimundo do Quebra-Queixo, pelos 28 anos de matrimônio de Luciano Antunes e Adriana Gomes, Manuel Guimarães, Mariano Guimarães Silva, e pela saúde de Maricarla Peixinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Reunidos na casa do Senhor, em torno das mesas da palavra e da Eucaristia, o Senhor nos comunica a sua vida. A Eucaristia que celebramos é a força motivadora que nos fortalece no caminho do perdão e da concórdia. Deixemo-nos ser conduzidos por seu mistério. Em pé, todos que estão em casa, vamos acolher a procissão de entrada cantando. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Santíssima. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas intenções trazemos hoje diante do altar do Senhor. Quantas vidas queremos colocar na presença dEle. De modo particular, não a morte, mas a vida do nosso querido Padre Alberto. Eu dizia ontem aqui em casa para o Padre Evanilson, o Padre Pedro, o Padre João Batista Ferreira e o Padre João Batista Souza: olhe, não inventem de morrer, porque eu descobri que enterro de padre, dizia a eles, por mais que tenha forró, zabumba e aboio, continua sendo doloroso. O povo
de Uauá, de Canudos, de Glória, chora o padre, o amigo, o companheiro de luta, de ideologia. O presbitério sempre chora um irmão. É diferente enterrar um irmão. Enterrar um irmão é sempre uma atitude dolorosa, porque a gente enterra aquilo que a gente tem consciência que sempre foi dele, mas ao mesmo tempo dói entregar o que a gente sabe que pertence a Deus. Então, nessa Eucaristia de hoje, eu quero mais uma vez entregar a Deus o meu irmão, porque era assim, todos os áudios que eu tenho do Padre Alberto, nesses últimos meses de sua doença, era assim que ele me chamava, meu irmão. Então, eu quero colocar nessa missa de hoje, diante de Deus, a vida desse meu irmão. Junto com a vida dele, quero também colocar a vida de seu Agenor, de Dona Iraci, de seu Edivaldo, de Dona Júlia e de Dona Josefa, que também por esses dias se encontraram com Deus. Mas no altar do Senhor, como eu disse, sempre se encontra a vida daqueles que já estão em Deus, mas também a vida daqueles que ainda peregrinam por esse mundo. Nessa Eucaristia de hoje também eu quero colocar diante do altar do Senhor a vida de seu Manuel, de Dona Didi, que está completando mais um ano. E a vida de Mariano Guimarães, que também está completando mais um ano. E de modo particular, a vida de nomes que vocês não conhecem, Luciano Antunes Gomes e Adriana Gomes da Silva. É meu irmão, que hoje completa 28 anos de casado. Meu irmão, que está me assistindo junto com minha mãe, minha família lá em Paulo Afonso, que essa data se repita por muitos e muitos anos. E que vocês sejam fiéis, não ao que prometeram um ao outro, mas ao que prometeram a Deus, de viverem um para o outro, por toda a vida, até a morte. Então, que essa data se prolongue até a morte, onde vocês, um vai ficar esperando pelo outro, para poder até no céu, confirmar o que disse aqui na terra. Iniciemos essa Eucaristia em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo nossas fraquezas e limites, nos confiemos à misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Ao teu lado, lembra de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie
Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar,
o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caindo aos pés do patrão e prostrado, suplicava: dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão e perdoou. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos à 24ª semana do tempo comum. Estamos ainda nesse capítulo eclesiológico do Evangelho de São Mateus, o capítulo 18, onde o apóstolo aborda, a partir de Jesus, o tema da vida comunitária. No domingo passado, ouvimos a história da correção na vida da comunidade, como se deve dar a correção na vida comunitária. Porque o ideal da vida em comum é não perder o outro. Então a comunidade deve sempre olhar o outro como uma riqueza de Deus, que não pode se perder jamais, porque é precioso para Deus. Porque Deus olha para cada ser humano com misericórdia. E aqui entramos na liturgia da palavra de hoje, que também nos convida a sermos misericordiosos, parecidos com o nosso Pai. É bonito que ao término desta parábola, Jesus não chama Deus de juiz, nem de rei, nem de patrão, como são os termos que podem serem utilizados ao longo da parábola. Ele chama Deus de Pai. É assim que o vosso Pai, quer dizer, é nosso Pai, que está no céu, vai nos tratar, se não tivermos a capacidade de perdoarmos uns aos outros, de vivermos o perdão mutuamente, porque somos todos imperfeitos, estamos todos a caminho. A liturgia da palavra de hoje, do começo ao fim, é um convite a isso. A primeira leitura do livro de Ben Sirac, de Eclesiástico, nos apresenta o que livro é esse? Um livro sapiencial. Alguém que quer dar aos filhos a receita da felicidade. Um mundo que apresentava tanto valor no século II a.C., a sociedade judaica mergulhada numa mentalidade pagã, grega. De repente, os filhos do povo da aliança começam a se perder, a tomar esses costumes como se fossem seus, a abraçar aquele modo de pensar
como se fosse a revelação da verdadeira sabedoria. Desvaloriza aquilo que é seu e potencializa aquilo que é do opressor. É interessante isso, porque eu sempre que pego o livro de Ben Sirac, eu penso em um pai, nos tempos de hoje, que quer ensinar coisas aos filhos, das quais os filhos não acreditam. Quantos de vocês que me escutam, que as verdades da vida com os filhos, já não tenham escutado? Ah, mãe, ah, pai, isso é coisa do seu tempo. Quantos de vocês que têm um adolescente em casa, por vezes não perde o sono, porque ele começa a se comportar completamente ao contrário de tudo aquilo que recebeu no berço? Os livros sapienciais, a maioria deles nascem dentro desse contexto. É para dizer que a sabedoria de pertencer a um povo eleito, independente da grandeza dos outros povos, é uma riqueza e é a perfeita sabedoria. E nesta perícope, nesse pedaço de texto do livro de Ben Sirac, nós iremos ouvir um ensinamento sapiencial sobre o perdão. E é interessante isso. Ele diz bem assim: perdoe. Perdoe, porque se você não perdoar, você nunca vai obter perdão. Você nunca vai ser livre. Se esse livro fala da verdadeira felicidade, ele está dizendo isso. Ele diz: evite a mágoa, o ressentimento. Porque uma pessoa ressentida não consegue ser um ser humano livre. É interessante, conviver com um ressentido é a pior coisa que existe. Na vida em comunidade, não cabe para quem quer vivê-la o ressentimento, a mágoa. O que é o ressentimento, padre? O que é mágoa? Se é assim, a palavra já está dizendo: alguém me fez um mal e eu continuo sentindo aquele mal como se a pessoa tivesse me feito hoje. Tem gente que se intrigou do outro há 20, 30 anos. Aí quando você pergunta: mas por que foi? Eu às vezes me espanto, porque a pessoa conta numa riqueza de detalhe e até chora. Geralmente quando eu escuto alguém assim, eu coloco essa pessoa em minhas orações por meses. Por quê? Porque ela precisa se curar. É como alguém que fica arrancando a casca de uma ferida para que a ferida nunca cicatrize. Quer ressentir aquela dor quase que por um prazer já. Virou um vício. E quem é assim nunca vai conseguir ser feliz. Triste de um casal, se for ressentido, nunca vai viver em paz. Porque em toda briga o outro vai jogar na cara: sim, mas e você que fez isso? Ou a outra vai tomar o disco: sim, mas você quando fazia isso e isso. Não tem como ser feliz assim. A receita da felicidade que o livro de Ben Sirac nos apresenta na liturgia de hoje e que Jesus aprofunda no Evangelho é essa: perdoe, porque quem perdoa, vai dizer o texto, recupera até a saúde. E é verdade. Uma pessoa que não perdoa vive doente. Pode ver. O ressentimento é uma doença tão profunda que transforma das doenças psicossomáticas. O que é isso, padre? As doenças da cabeça que a gente imagina, transforma em doenças biológicas. Que é isso? Doenças reais. O que é um câncer de estômago? Emoção presa demais, ressentimento demais, guardou muita coisa, virou uma gastrite, virou uma úlcera, um câncer.
ressentimento. Então a liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura, nos convida a isso. Não guarde rancor. Uma vez eu ouvi uma coisa de um padre velho tão bonita, ele dizia assim: rancor, meu filho, é como água parada. Água parada apodrece e já não mata a sede e ao mesmo tempo envenena aquele que dela beber. Irmã, no seu coração, rancor, porque uma pessoa rancorosa nunca segue adiante. Ela para no tempo e no espaço e se torna alguém infeliz, fazendo dos outros pessoas infelizes. Não guarde rancor. O segundo convite que a liturgia da palavra de hoje nos coloca é descobrirmos que a nossa vida está nas mãos de Deus, não está na mão do outro. Que não vale a pena, por vezes, conta do outro. Essa vida está nas mãos de Deus. É bonito isso que São Paulo escreve aos Romanos e que a gente acabou de escutar na segunda leitura. Vivemos para Cristo. Se morremos, morremos também com Ele. Por isso, se não quer morrer, o cristão, porque nós pertencemos a Cristo. A máxima que ensina pelos mortos, porque Deus é Deus dos vivos e dos... O que é que o apóstolo está dizendo? A nossa vida está nas mãos de Deus. Por isso que a gente tem de saber a quem pertencemos. Nós pertencemos a isso que Jesus, aquele que Jesus fala no final do Evangelho, ao Pai. E temos de, no nosso peregrinar humano, irmos nos tornando a cada dia mais parecidos com o Pai. Não podemos ser neste mundo caricaturas de Deus. O que é uma caricatura? É uma foto mal feita, que não revela quem o outro é. Pega mais ou menos os defeitos e potencializa na imagem. Não é assim que um cartunista faz uma caricatura? Se você tem um defeitozinho, se é o nariz, ele aumenta. Se é os lábios, ele triplica o tamanho. Se é a barriga, ele põe caída. Então tem gente que vive como se fosse uma caricatura de Deus, que vai se desconfigurando ao longo do seu peregrinar humano por não saber a quem pertence. Você que me escuta por meio da Radioatividade FM, ou que me vê por meio das plataformas digitais, a sua vida está nas mãos de Deus. Você pertence a Deus, quer vivo ou morto. Sua vida não é um nada que não tem valor, não, tem muito valor, porque pertence a Deus. Sabe o que é que consola o presbitério, as pessoas de fé, ao entregar um irmão como o Padre Alberto a Deus? É isso, é saber que a gente está entregando a Deus. Não é a terra, não são aos vermes, não é ao nada. Não, para nós a vida não acabou naquele buraco. Para nós, aquele cortejo não tem a última palavra. Não, para nós, ali é o começo da verdadeira vida. Porque o nosso irmão se encontra com aquilo que durante todo o seu peregrinar humano ele buscou: a face de Deus. Durante a semana, ouvindo um áudio do Padre Alberto, ele dizia: olha, meu irmão, diga ao povo de Canudos que eu vou ser internado, vou ser entubado, porque eu estou sem conseguir, estou com um problema no pulmão. E falava assim com muita suavidade, não era um desesperado falando. Um homem que tomava
morfina de 4 em 4 horas, sentia dores e não se reclamava. Dizia, olha, mas diga que assim que ficar bom eu volto para Paripiranga. Já perto de ir para a UTI, falando com Nesse do Bendegó, dizia, olhe, quando eu me sentar, quando eu estiver com o Pai na mesa do seu reino, eu vou falar de você. O que é isso, minha gente? É alguém que no fim de tudo vai descobrindo o que importa. O que importa nessa vida são as pessoas que nos apontam a Deus. O que importa nessa vida é colocar diante de Deus a riqueza que é o outro, que Ele nos deu. Era isso que ele estava dizendo. Olha, diante de Deus eu vou colocar você, que é uma riqueza, é a amiga que ficou, é aquela que está até a última hora. Então eu vou te colocar, vou te apresentar, vou rezar por você lá. Mas o importante é esse homem nessa última hora falar do lá, não do aqui, porque sabe que sua vida está nas mãos de Deus. E por mais que seja doloroso, que seja sofrido, entregar o outro a Deus, a gente não tem muito o que fazer quando a nossa vida está nas mãos dele. Por isso a primeira coisa que eu te falei nessa homilia de hoje é: não guarde rancor. Uma pessoa rancorosa é uma pessoa infeliz. A segunda coisa é: não se esqueça a quem você pertence. Quer viva ou quer você viva, quer você morra, você pertence a Deus. E quem pertence a Deus, ainda que morra, sempre permanecerá vivo. E a terceira e última coisa é abrir não só o ouvido. Essa parábola a gente por vezes já escuta em desenho animado, assiste em filme, vê em novela, lê ela na própria Sagrada Escritura, e ela tem alguns aspectos dela que passam despercebidos, porque a parábola nasce dentro de um contexto. Jesus está catequizando os seus apóstolos, ele está ensinando a sua igreja, e é a partir da pergunta da igreja que Jesus dá a resposta contando uma parábola. Quem é que o evangelista faz questão de dizer? Jesus ensinando aos seus discípulos. De repente surge uma pergunta: Pedro, quem é Pedro? O primeiro Papa, aquele que representa a igreja, se dirige a Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olhe, veja bem, na comunidade, na mentalidade semítica se dava desse jeito. Perdoar um irmão do povo de Deus, quer dizer, um judeu, era uma virtude. Os mestres ensinaram se devia aos irmãos de raça, mas aos inimigos a morte. O que é isso? Ele não merecia nem sua misericórdia, muito menos o seu perdão. É por isso que nós vemos às vezes na linguagem dos salmos do Antigo Testamento que a mentalidade era passar todo mundo a fio de espadas. Veja, se não me engano, o Salmo 137 diz, no Cântico dos Exilados, diz que peguem suas crianças e as lancem contra os rochedos. Olha que oração pesada para se dirigir a Deus. Quer dizer, pegue a criança, os descendentes do outro, e esmaguem nos rochedos, porque eles não merecem misericórdia, porque eles não pertencem à raça eleita, eles estão oprimindo, são inimigos do povo de Deus. Então, perdoar a quem é igual era uma virtude ensinada pelos mestres do tempo de Jesus. Então Pedro, talvez conhecendo a personalidade de Cristo, que andava com gente de todo tipo, pergunta a Jesus, até colocando uma medida grande:
Quer dizer, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Vocês lembrem que nos últimos domingos eu venho muito dizendo sobre a questão dos números na Sagrada Escritura. Eu falei de 4 do Evangelho de domingo passado, 4 bem-aventuranças. Ou de quarta-feira, o texto de quarta-feira, se não me engano, foi as bem-aventuranças em Lucas 4. Quer dizer, a totalidade do mundo antigo, que era como que fosse uma tábua de 4 cantos. E agora Pedro usa a expressão 7. Deus criou o mundo em quantos dias? 7. Quantos dias tem a semana? 7. Qual é o dia do descanso? O 7º. No mundo antigo, na lei da Torá. Então, aqui Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. O que é 7? A totalidade da vida. Até 7 vezes. Aí Jesus dá a medida para quem quer segui-lo. Não, ele dá uma medida infinita. Se a totalidade é 7, multiplique 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão é infinito. E talvez esse Jesus tenha espantado os seus interlocutores. Então o que é que faz Jesus? O que é que faz Jesus? Jesus pega uma história para trazer um ensinamento. Conta uma história com uma história, não uma história, uma parábolazinha, para trazer o ensinamento à vida da comunidade. O que é que ele diz? Olha, um homem, um rei, chegou o dia dele pedir contas aos seus servos, aos seus empregados. Aqui nós estamos dentro de um cenário de julgamento. No mundo antigo, o rei se assentava no trono, na sua corte, e todo mundo lhe trazia os seus problemas, para que ele desse juízo sobre. Uma imagem disso na Bíblia que nós podemos ver é a história das 2 mulheres com Salomão, que trazem a criança diante do rei. O rei tem sobre o que é errado. Agora esse rei passaremos um dia quando nos encontrarmos face a face com o Pai. E ele diz: olha, no julgamento, Neidinha, no julgamento, alguém da comunidade se coloca quando o rei, o pai, o juiz pede contas e ele diz: você não tem como me pagar, então que seja vendido como escravo. Diz que era uma quantia tão grande que não se tem como calcular no tempo de hoje. Ele diz: você não tem como me pagar, então que seja vendido como escravo, você, sua família, seus filhos, e que todos os seus bens sejam vendidos para que você me pague sua dívida. Então esse homem, olhe como ele é, porque diante do erro, do nosso erro, nós temos consciência do que fazemos. Ele reconhece que é justa a sua pena, mas o que é que ele faz? Ele se prostra diante da justiça do juiz e clama por misericórdia. É bonito. No ano da misericórdia a gente diz que o nome de Deus é misericórdia, o rosto de Deus é compaixão, é misericordioso. E quando qualquer um dos seus filhos se derrama diante dele, implorando essa misericórdia, a misericórdia dele nos alcança. E é isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Essa pessoa que clama por misericórdia, embora a sua dívida seja imperdoável, porque é infinita, como a soma que Jesus dá, que ele sendo vendido, ele, sua família e tudo que possui ainda não paga, porque é infinita a sua dívida, o Pai, o Rei, o perdoa. Mas ao sair do julgamento,
ele se encontra com um irmão que lhe deve 100 moedas de pequeno valor, que talvez uma semana de trabalho lhe pagaria. E ele agarra o irmão ao pescoço, o devedor ao pescoço, e como um credor exige que ele lhe pague. Parece gente que vem para a igreja, já se sente salvo e sai da igreja condenando os outros. Matou, roubou, se prostituiu, pintou o 7 e desenhou o 8. Parecia uma caricatura do capeta ambulante. Aí toma um banho, diz que encontrou Jesus e começa a julgar todo mundo, agarrando no pescoço dos irmãos e dizendo: mude e se converta, senão você vai para o inferno. Ele é juiz. Aí Jesus diz que esse que se comporta assim, que cobra do outro uma justiça que por vezes não vive, que você, quando agarra no pescoço do seu marido e joga na cara dele os seus erros, mas que não tem coragem de dizer também o que é que você faz sem ninguém saber, que você que sente ciúme até da sombra de sua esposa, mas se ela botasse um GPS atrás de você, sabe Deus onde ela ia lhe encontrar. Você que na comunidade tem a língua maior do que todo mundo, que não perdoa ninguém porque é toda santa, todo santo, mas se alguém fosse olhar direitinho sua vida, ia ver cada bicho escabroso. Aí a você que não se reconhece como pecador, como alguém que está em processo, um dia vai se encontrar com um pai de novo. Durante essa vida, ele é misericordioso, porque você tem tempo. Mas vai chegar um momento em que esse tempo da misericórdia vai acabar. E aí você vai só se encontrar com a justiça. E os irmãos, é engraçado aqui, porque quem acusa, o acusador, são os próprios irmãos, que vão diante do Pai e diz: veja, o Senhor foi assim com ele, mas ele fez o contrário. Ele não quer se comportar como um filho. Não se esqueçam, é o discurso eclesiológico de Jesus. O que é isso? É o discurso de Jesus à sua igreja. Essa pessoa, como o do domingo passado, que precisa ser corrigida, a pessoa não quer viver na comunidade, dona Dilma, porque ela se sente perfeita. Ela é muito certa. Não é pecadora como os outros. Só Deus sabe dos seus pecados, então ela acusa todo mundo. Sabe, Vandir? Aí diz que essa pessoa, na sua última hora, quando se encontrar diante de Deus, não vai mais se encontrar com o Deus misericordioso, mas vai se encontrar com o juiz, o pantocrato em grego, quer dizer, o Senhor do tempo, da história, aquele que vem para julgar. E aí ele vai julgar com justiça. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo da misericórdia, onde Deus sempre vai se apresentar para nós como um Pai que não se cansa de nos perdoar, mas que nos convida também a não cansarmos de dar perdão. Não podemos nos cansar de darmos o nosso perdão a quem dele necessita para ser livre e viver feliz. Mas padre, olha, eu não consigo, eu não me esqueço. Não, você não tem amnésia, não precisa esquecer não, mas precisa se livrar. Não precisa mais andar com... Já pensou um amigo que você partilhou a vida, ele traiu sua confiança, agora você vai andar de braço dado com o pescoço com ele de novo? Não, não precisa. Mas trate como um irmão. Bom dia, boa tarde, fulano, boa noite. Você está precisando de alguma coisa? Mas é você lá e eu cá. Eu te ajudo como um irmão porque você precisa. Mas eu sei que a nossa relação já não pode mais ser vivida como antes. Mas você não deixa de ser meu irmão. Você não deixa de ser alguém importante em minha vida. Você não deixa de ser alguém que eu rezo, que eu cuido, porque eu quero bem.
mas não podemos ser do mesmo jeito. É aqui que está o perdão. O perdão está em ser forte o suficiente para não carregar um peso desnecessário na vida. Por isso que perdoar não é para os fracos, perdoar é para os fortes. Fazer parte da comunidade de Cristo, aqui eu repito mais uma vez, não é uma tarefa para as pessoas fracas. Participar de uma comunidade de fé, da igreja, não é para os fracos. Os fracos sempre olharão os limites e se perderão no caminho. Os fortes não. Sempre vão dizer: eu preciso, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso aprender a perdoar. É por isso que eu sempre volto. Que Deus nos dê essa graça, meu irmão, minha irmã, de não guardarmos rancor, por termos consciência, como diz São Paulo, que quer vivos ou mortos, pertencemos a Deus. E a Deus só pertence aquilo que é semelhante a Ele. Uma pessoa, um ser humano, que é capaz de, no seu peregrinar por esse mundo, e sendo um sinal da misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Que a gente, a cada Eucaristia, vá alcançando essa graça de ficarmos mais parecidos com o Pai, porque dele somos todos filhos, e sendo assim, somos todos irmãos. Que a gente nunca perca a capacidade de enxergar o outro como um irmão. Que Deus seja louvado agora e para sempre. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio também, creio em Jesus, creio em Jesus, nosso irmão, verdadeiramente homem Deus. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio também no Espírito de amor, grande dom que a Igreja recebeu. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Apresentemos ao Senhor, na confiança daqueles que creem, com a confiança daqueles que creem, as nossas preces e necessidades. A cada prece, todos respondam: por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Ação do vosso Espírito, conduz a Igreja nos caminhos do perdão, da misericórdia, da compaixão e da conversão, nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai discernimento às pessoas, para que, sofrendo qualquer injustiça, não assumam a vingança e a violência como opção. Nós vos pedimos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Abri nossa mente e nosso coração
para que, por esta Eucaristia que celebramos, aprendamos de vós a ser perdão e misericórdia para com nossos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos, por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório. Eu não sou nada e do pó eu nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar: Teu sou, Teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Corações de nós. ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Padre Alberto, Agenor Rocha, Iraci Maria, Edivaldo Campos, Júlia Anselmo, Josefa Sena, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, e lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, Mas dizer uma só palavra e sereis salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Amém. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como um sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Obrigado, Islã. Como a missa não está aberta ao público, então o nosso pequeno notável, que disse que estava morrendo de saudade, pode participar das Eucaristias. Gostaria de mandar um grande abraço à dona Erotildes Varjão, que é lá de Aracaju e que não perde essas missas aqui que a gente transmite. Um grande abraço, dona Erotildes. A dona Terezinha e a seu Moisés, que já estão assim bem vividos, mas que participam também aqui da nossa liturgia e que vão entrar na lista dos leitores para as missas aqui transmitidas, para que a palavra de Deus possa bem chegar em sua casa. A dona Zefinha, mãe de João Filho, e a Zélia, sua irmã, que não perde uma missa, e a dona Brígida, sua avó, vó de João Filho no caso, que não perdem essas missas nossas. A Dindô, dona Dindô, minha vizinha aqui, que se arruma toda para assistir a missa como se tivesse vindo à igreja. Fica a cor mais bonita do mundo. E a dona Lelé, sua filha, um grande abraço, dona Dindô. A seu Euclides, a todo o povo de Uauá. Tem muita gente de Uauá, não sabia que nos acompanha nessas missas. Então, um grande abraço ao povo de Uauá, de Salvador, de Aracaju, do Rio Grande do Norte, de Roraima, minha amiga Aline, e aos que estão também fora do país e que assistem essa missa. Um grande abraço a todos vocês, que Deus os cumule de toda a bênção e graça do céu. De modo particular, um grande abraço, cheio de saudade, ao meu irmão Luciano e à sua esposa Adriana, minha cunhada querida. Que Deus os abençoe e aumente essa data por muito tempo, até a última hora. Amanhã, todos os padres da diocese nos encontraremos em Paulo Afonso
para a missa da unidade. O que é isso? A missa do Crisma. Essa missa geralmente acontece uma semana antes da Semana Santa. Na liturgia ela deve ser celebrada na Quinta-feira Santa. Este ano, por conta da pandemia, nós temos um grande número de padres de idade já um pouco avançada, então ela não foi celebrada no mês de... Foi abril a Semana Santa, não foi? No mês de abril. E vai ser celebrada agora. Chama-se Missa do Crisma. O que é isso? É a missa onde se consagra os santos óleos para ministrar os sacramentos da salvação do povo. O sacramento do batismo, o sacramento do crisma e da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Nessa missa são consagrados esses santos óleos e os padres de toda a diocese se reúnem e renovam as suas promessas sacerdotais. Esse vai ser o primeiro ano, em 19 anos, que não contaremos com a presença do Padre Alberto fisicamente. Mas ele se unirá a esse presbitério lá no céu, rezando por nós que ainda peregrinamos nessa terra. Veja bem, é isso que nós somos. A liturgia da igreja não celebra um faz de conta. Celebra um fato, um acontecimento que se dá no hoje da história. É isso que nós somos. Todo padre abandona sua família, quer dizer, não abandonar no sentido de jogar fora, mas no deixar, para se unir a uma segunda família que se chama presbitério. Quando um de nós adoece, a gente não volta para casa. É outro irmão padre que acolhe e cuida, como o Padre João de Paripiranga, que Deus o pague pelo serviço, acolheu e cuidou do Padre Alberto, até a última hora. Por quê? Porque essa é a nossa família agora. Que Deus me dê a graça de, quando também tombar no meu ministério, por conta que a força já me falte, que não me falte os meus irmãos do clero para me acolher. Por quê? Porque é minha família. É minha família. Eu deixei tudo para fazer parte dessa família. É uma família grande. Temos jeitos diferentes, modos diferentes, visões diferentes, mas pertencemos à mesma família. Entre nós, um padre que pensa diferente não abre uma outra igreja. Não, ele continua na mesma. Entre nós, um irmão que pensa diferente não se isola dos outros. Não, ele continua fazendo parte. E quando tenta se isolar, todo mundo vai atrás, para não perder. Somos uma família. Por isso que seguir a Jesus nessa família é algo tão exigente. E é por isso que, por vezes, os meus sermões com vocês são um pouquinho exigentes. Porque triste de mim se não apresentar essa exigência do seguimento de Jesus Cristo. Vou estar iludindo vocês, vou estar enganando. Por isso, não se esqueça, você pertence a Jesus, não a outra coisa. Porque as outras coisas só geram divisão. Aí eu vejo um bocado de gente sem juízo. Eu sou não sei o que nos perfis. Eu sou não sei o que. Você é besta. Você é besta, viu? Você é besta. Porque você é de Jesus. Você não é de ninguém. Não é número nenhum que vai lhe dar sua salvação. É Jesus. Você pertence a Ele. Político nenhum morreu na cruz para lhe salvar. Foi Jesus. Você pertence a Ele. Então deixe de ser besta. Eu sou isso, eu sou aquilo. E deixo até de falar com o vizinho, porque eu sou isso e ele é aquilo. Você, quando se comporta assim, você é besta. Sabe por quê? Porque daqui a um ano tem gente que não vai nem lembrar do seu nome. E quando lhe vê na rua, vai passar para o outro lado porque não lhe deu o que lhe prometeu. Você está me entendendo? Então, você é besta. Você tem de brigar, tem de correr atrás, tem de viver soltando fogos. É por Jesus. É por Jesus. Sabe por quê? Porque o seu valor para muita gente só é de 4 em 4 anos. Mas para Jesus você vai valer até quando estiver em cima de uma cama e nada tiver a oferecer. Você está me entendendo?
Estão me entendendo, não estão? Então não deixe de falar com o vizinho, porque o vizinho é isso e você é aquilo. Não, você é filho de Deus. E o vizinho também. E ele nem é 5, nem é 10, nem é 20. Ele é seu irmão. E você deve tratá-lo como um irmão, com respeito, sem lhe roubar a dignidade. Viu? Então deixem de besteira. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, você é de Jesus. E se você não for dele, você só é um pedaço de carniça ambulante que um dia vai cair na terra e vai deixar de existir. É só isso. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Viu? Então parem de bobagem. Nesse período falta fogos na cidade. Santo Antônio não recebeu meia dúzia. E tem tanto devoto que chora. Não recebeu meia dúzia. Mas tem um bocado de besta aí que não deixa nem o povo descansado de tanto soltar fogos. Deixem de besteira, estão queimando dinheiro. Se é de você comprar uma dúzia de fogos para soltar, para quem depois vai lhe dar outra coisa, compre um saco de pão e dê a quem precisa. Você está fazendo mais e vai ter mais lucro, viu? Se é de você deixar de falar com o vizinho porque ele vota num partido diferente do seu, deixe de falar da vida dos outros que você ganha mais, viu? Não divida a sua família não, porque família fica. Político que ontem era inimigo, hoje vira amigo e come no mesmo prato. Basta ser conveniente, porque isso é política. E tem de ser assim, sabe por quê? Porque quem não consegue dialogar com todo mundo não governa. Também não acredita em quem acha que vai governar sozinho, rejeitando todo mundo, sem fazer aliança com ninguém. Política tem dessas coisas. Por isso não se intrigue com ninguém, porque quando for conveniente, todo mundo come no mesmo prato. E eu não estou dizendo isso porque está período de eleição, não. Eu já disse isso a vocês há 1 ano atrás. Disse ou não disse? Aqui nessa igreja, disse. E sabe por que eu posso dizer? Porque eu sou de Jesus. Eu nem sou do lado A, nem sou do lado C, viu? Eu sou de Jesus. Eu só corro atrás dele. E de mais senhor ninguém. Não corro mais atrás de ninguém, só corro atrás de Jesus. Por quê? Porque ele é minha meta. É com ele que eu vou me encontrar no último dia. Não com a urna eletrônica, é com ele. Jesus que eu vou me encontrar. Então você é de Jesus. Não perca isso de vista. Se é de você botar 1000 postagens durante o dia de gente besta, bote postagem de Jesus, que você ganha mais. Porque no final você não vai ganhar um emprego, não, você vai ganhar o céu. É isso que importa. Porque quando a gente está sendo levado à sepultura, não vão perguntar de quem a gente era. Vai importar era a quem nós pertencemos. Se pertencemos a Cristo, aquela cova não vai ser a última palavra. Mas se você pertenceu a A ou a B, meu irmão, que triste. 1 dia, 2, 7 no máximo, porque é conveniente ir para uma missa de 7 dias, ganha até voto. Depois você vai cair no esquecimento, porque você viveu para o nada e vai se encontrar com o nada no qual você dedicou sua vida. Viva por Jesus, você é dele, você não é de ninguém. Eu sou tal, não, você não é tal. Você é de Jesus. Quer botar uma foto bonita no seu perfil? Bota, eu sou de Jesus. Pronto. Aí você não vai brigar com de Jesus. Oh, como é bom pertencer a Jesus. É assim. É como o Padre Alberto. Vai continuar vivo. Em tudo que lembrar Deus. Vai continuar vivo. Em tudo, veja bem, que lembrar Deus. Tudo que lembrar Deus, ele vai continuar vivo, porque só isso importa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus.
entende. De ti toda graça virá. Maria, és plena de Deus, nunca demais sobre ti se dirá. Ave